pois estamos chegando em Auschwitz. A gente que gosta muito de filme de história, filme verídico, assistimos vários sobre Auschwitz, sobre a guerra, e com certeza era um lugar que eu queria muito conhecer. Não sei porquê, mas eu acho que eu vi tantos filmes e aí dava vontade de vir conhecer, e coincidentemente fez parte do nosso caminho, bem próximo de onde a gente vai. Então, por aqui que chegavam os trens. E assim estávamos chegando em Oswiecim, na Baixa Polônia. Por um longo tempo, Auschwitz era apenas o nome alemão dado a Oswiecim, a cidade em volta da qual os campos eram localizados. Chegamos aqui na cidade de Auschwitz. Passamos ali no museu, lotado, tem muito estacionamento, tudo pago. Fica muito cheio agora esse horário, é o horário das visitas dos ônibus, né? Autoestação. E também é autoestação, né, verão. Aqui é um estacionamento perto do rio e perto da cidade. É gratuito, não tem serviço nenhum, é só um estacionamento. Agora a gente vai explorar toda essa região. Bem na frente tem aqui uma caminhada ao lado do rio, e a cidade é para cá, para esse lado ali. Tem aqui uma igreja e tudo mais, a gente vai até lá. Encontramos aqui um museu da vodka. Olha, é incrível, tem o kit de degustação, que são 3 copinhos de 25 ml por 30 ou 35, deve depender da vodka que você escolhe. Claro que tem aquelas mais elaboradas, aquelas mais simples, mas olha, parece que tem com sabor muito louco. E tem uma loja, claro. É uma loja. E acho que tem um museu. Nossa, é muito legal. Auschwitz se transformou em uma cidade turística. Recebe milhares de visitantes, na maioria para visitar o Museu de Auschwitz. Na Polônia, Auschwitz, não dizemos que é polonesa, mas sim construída pela Alemanha nazista. Estamos chegando em Auschwitz. Olha, tem estacionamento também para autocaravana. Não sei o preço. Aqui no entorno tem vários lugares para parar, para pagar, mas é bem agitado e bem disputado. Lugares gratuitos são muito poucos. Fica mais fácil ir perto da cidade. Bom, aqui em Auschwitz você tem 2 tipos de entrada. Um é com guia, né? Que ele tem diversos idiomas. São os guias que vão apresentando o espaço para você. A visita demora em torno de 3 horas, 3 horas e meia, e você paga, pode reservar pela internet, ou até aqui mesmo você consegue comprar. E gratuito. E tem gratuito, é o nosso caso. sem guia, né? Você entra, só depois das 4 horas da tarde é que pode entrar. E tem também Birkenau, que é um outro espaço, né? Que a gente pega um ônibus aqui, de graça, e leva até lá, e também você faz lá o turismo ali, faz o conhecimento lá. Só seguir as plaquinhas de direção da visita. Ao tempo inteiro que você vai indo, ele fica anunciando o nome das pessoas, um por um.
Dos que morreram, claro. Olha, aqui tem uma maquete em bronze e dá para ver perfeitamente a estrutura. Aqui a gente está vendo Auschwitz I e ali é Birkenau, Auschwitz II, que foi construído depois. Mostra o trem que ligava o trem, ó. A estação de trem que ligava uma unidade à outra. E aqui no fundo, olha, aquelas estações câmeras de gás que a gente... Só que são 4, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui é a de seleção, onde tirava os bens dos prisioneiros. A placa na entrada do campo dizia Arbeit macht frei, que significa o trabalho liberta. Na realidade, o que acontecia daqueles portões para dentro era o oposto. O trabalho se tornou outra forma de genocídio, chamado pelos nazistas de extermínio por meio do trabalho. Bem na entrada aqui de Auschwitz, eles deixavam os corpos que eram assassinados de prisioneiros que tentaram fugir, para ficar como alerta aqueles que estavam chegando para não tentar fugir. A orquestra, formada pela maioria judias prisioneiras, eram obrigadas a tocar para escapar da morte. Tocava na saída e na volta dos prisioneiros para trabalhar, e nos últimos momentos do Holocausto, a música preservava a ilusão de que eles seriam transferidos, permitindo à SS a matar com mais rapidez. Essa barra de ferro? 19 de julho de 43, muitos foram executados por enforcamento aqui e foi aberto ao público. Atualmente, os pavilhões, antes dormitórios, estão divididos por temas, cada um apresentando documentos e objetos relativos à Segunda Guerra Mundial. Como forma de desumanização, os prisioneiros selecionados para trabalhar recebiam uniformes e tatuagens com números de série. Aqui conta a história desde 1940 a 43 dos prisioneiros que foram enviados a Auschwitz. Aqui tem uma maquete do crematório. Corpos para tudo quanto é lado. Nossa, muito triste. Ao chegar em Auschwitz, todos os prisioneiros tinham seus pertences confiscados, inclusive óculos e próteses. Olha aqui uma exposição das latas do material tóxico que era usado na câmara de gás.
Aqui dentro tem cabelo humano. Pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de cabelo. É uma coisa que chega a impressionar. Esse corredor todinho. Nossa, que horror. Que horror. Aqui tem um pouco mais de luz externa. Aqui foram encontrados embaixo no subsolo o cabelo das vítimas ensacado depois da liberação. Aqui era consultório onde o médico fazia consultas com as mulheres para depois fazer experiências. Nesta parede era onde eles eram executados, os condenados com um tiro na cabeça. Geralmente presos políticos, prisioneiros de guerra, russos, os que eram contra o regime. Nesse bloco, o médico nazista fazia experimentos de esterilização feminina. Pegavam mulheres judias e esterilizavam, faziam experimentos de métodos de esterilização. Aqui mostra as condições que eram os dormitórios. Nas primeiras semanas do acampamento era assim o chão, era assim que eles dormiam. Era aqui que eles, nesse estilo de chão. Com o tempo eles foram fazendo treliches para que coubesse mais prisioneiros. Esse pavilhão conta um pouco a história dos judeus holandeses que foram trazidos para cá. Aqui é a lista. Olha o tamanho da letra. Tudo isso são as vítimas do Holocausto. Estima-se que mais de 1,5 milhão de pessoas tenham sido exterminadas nos campos de Auschwitz, sendo 90% deles judeus. Aqui esse pavilhão é dedicado à deportação dos franceses para Auschwitz. Essa parte do pavilhão conta um pouco da história da Bélgica, dos deportados para Auschwitz. Nós assistimos o filme verídico de como tudo isso começou. Hitler pregava num barzinho, aquele discurso de ódio dele num barzinho. E agora você vê as imagens do poder que ele conquistou, é uma coisa de impressionar. Como é que pode? Esse pavilhão é dedicado à Hungria, a invasão que teve lá
e a deportação dos judeus para Auschwitz. Os judeus considerados improdutivos eram enviados diretamente para as câmaras de gás. O extermínio dos judeus tornou-se a prioridade dos nazistas. Quando o exército soviético chegou ao campo da morte, em 27 de janeiro de 1945, os soldados foram confrontados com um cenário cruel. Apenas cerca de 7.000 prisioneiros, esqueléticos e doentes terminais haviam sobrevivido. 500 deles eram crianças. Já esse pavilhão aqui é dedicado à invasão da região da Boêmia, na Tchecoslováquia. E o envio dos prisioneiros para cá, para Auschwitz. Cada pavilhão conta a história de um país, de uma região, em detalhes. Aqui mostra bem como era a cerca de defesa para que os prisioneiros não fugissem. E as torres de observação. Tudo eletricutado, tudo eletrificado. Bom, aqui é a câmara de gás e o crematório. Aqui é a planta. E era assim. Vamos entrar lá. Era aqui que ficavam todos amontoados. E aqui os crematórios, onde se queimavam os corpos depois de mortos.
geeignet ist, das Feuer des deutschen Volkes und Schweiz zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und staatsangehörigen Deutschen oder gar verwandten Blutes sind verboten. Dieser Rassenüberzeugung auch einmal gelingen wird, der Welt die noch verschlossenen Augen zu öffnen und ihr das Judentum und den Bolschewismus in ihrer wahren Gestalt zu zeigen. Und ihnen unermüdlich zuzurufen, die Juden sind schuld, die Juden sind schuld. Die Judenfrage ist keine Frage des Augenblicks. Die Judenfrage ist keine öffentliche Frage. Die Judenfrage ist die Frage dieses Erdballs. Die Judenfrage ist eine Frage, die aus den Ewigkeiten kam. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Ihres nationalen Bestandes bereits vollkommen abgeschüttelt. Ja, in jedem Volke ist man mehr oder weniger an der Arbeit.
ist nun zu Ende. Der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und deshalb tun wir gut daran, um diese mitternächtige Stunde, den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. Ich übersehe dem Feuer die Fristen von Heinrich Mann, Herr Gräser, Erik Kester. Ich übergebe dem Feuer die Fristen der Schule, Sieg und Freud. Ich übergebe dem Feuer die Fristen der Erik Maria Roman. Bom, terminamos a nossa visita. Embora eu adore assistir, a gente adora assistir filmes verídicos, assistimos muitos filmes sobre a guerra, não sei porque eu achei que Auschwitz era na Alemanha. E quando eu me deparei com Auschwitz aqui na Polônia, próximo de onde a gente estava, e eu sempre quis conhecer um centro de concentração. E assim, eu achei impressionante o respeito, e eles têm tudinho documentado, e o respeito pelas vítimas. Em todo lugar, faça silêncio, respeite as vítimas. E não tinha um monte de loja te vendendo um monte de coisa. Eles realmente, entramos de graça, então eles realmente querem que essa parte da história não se perca, que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer. É isso aí. Mudamos de estacionamento. Nós estávamos próximo à cidade, né? E viemos aqui próximo ao campo de concentração. É um estacionamento que tem na frente, né? Que é gratuito. Nós vamos ficar sozinhos provavelmente. Tem uma movimentação final aqui do pessoal do museu, que ainda está saindo, né? Então tem taxistas e o pessoal que está se despedindo aí e se organizando para viajar e para ir embora. Amanhã nós vamos para Birkenau, que é a segunda etapa de Auschwitz. Para quem não sabe, eu também não sabia, ele tem duas partes. Essa que nós visitamos hoje, né? É a primeira, e depois, por causa da quantidade, né, de pessoas que chegavam para ficar aqui, no campo de concentração, não dava conta, eles criaram um outro setor que é Birkenau. Então você tem um shuttle aqui, um bus, um ônibus que te leva até lá e fica fazendo o caminho ida e de volta. E aí você pega o ticket para um e pode ir para os dois, né? Então amanhã cedo a gente vai fazer outra parte com mais calma, com mais tranquilidade, para mostrar para vocês. Provavelmente vai ser o próximo vídeo, né? Então olha, continua acompanhando a gente. Obrigado pela sua audiência e por se interessar pelo nosso canal, pelo nosso estilo de vida, e até o próximo vídeo.